Olá, muito bem-vindo. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 aos versículos 12. Trata-se de uma passagem que compõe a primeira parte do Evangelho de Marcos, isto é, Marcos, capítulo 1, versículo 14, ao capítulo 3, versículos 16. Olha que interessante o que eu preparei para você e para a nossa reflexão. Jesus, a fé, um paralítico. Conflito com as autoridades religiosas da Palestina e os atos terroristas em Brasília. Não saia daí, você vai entender a importância dessa reflexão para os nossos dias. Comecemos. Jesus, por estar ao lado dos enfermos, dos endemoniados, dos leprosos, da mulher, dos pecadores e dos transgressores da lei, está em constante atrito com os escribas, isto é, aqueles que copiavam os textos bíblicos, com os fariseus, os que interpretavam as leis, e com os herodianos, os leais defensores do cruel Herodes Antipas, filho de Herodes o Magno. Este Herodes, como pai, não queria perder o poder que Roma lhe havia conferido na Palestina. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. Continuemos a nossa reflexão. Estando na cidade de Cafarnaum, Jesus atua na casa. Veja lá os versículos 29, 2:1, 2:15. E confronta em dia de sábado com os seus adversários na sinagoga. Capítulo 1, 21, 3:1. A sinagoga, que era o lugar oficial do poder das autoridades judaicas. Como entender esta relação toda nesta parte? Então, em Marcos 1, 14, 3, 16, Jesus começa a atuação na casa de Simão Pedro, fazendo com que um paralítico se levante e ande com as suas próprias pernas. No fim, na sinagoga, 3:1-6, ele pede que um homem que tinha a mão atrofiada para se levantar e ir para o meio, isto é, colocar em lugar de destaque na sinagoga. No centro da narrativa estão 3 banquetes, um com os pecadores, outro com os transgressores da lei, e por fim no centro do bloco narrativo está o banquete nupcial, o banquete do noivo, no qual Jesus é apresentado como noivo na festa, quando então não era permitido jejuar, coisa que queriam os seguidores da lei. Em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Jesus estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus com isso rompe a barreira da sinagoga, onde era o lugar de pregação da palavra. Ele prega a palavra na casa e com isso atrai multidões. Vieram então 4 homens, olha que interessante, 4 homens trazendo um paralítico, mas eles estavam impedidos de entrar na casa e de chegar perto de Jesus por causa da multidão. O que eles fazem então? Eles abrem o teto da casa para descer o homem de mobilidade reduzida. O que significa tudo isso? Vamos ver. Primeiro, o número 4 representa o caráter universal da casa que se abre, por causa que esse número representa no judaísmo a universalidade. Lembro que são 4 os rios no Jardim do Éden, que se abrem ao mundo. O paralítico é o personagem central, ainda que o que mais chama a atenção no texto são os 4 que o levam a Jesus. O paralítico está com o lado morto do corpo e, por isso, era marginalizado pela sociedade dos judeus. Vamos entender por quê. Salta aos olhos o fato de Jesus não perguntar pela fé do paralítico e o destaque, evidentemente, dado à atitude dos 4 homens que o levam, os quais representam a comunidade dos que creem. Interessante também é o fato de Jesus agir como pai ao chamar o intruso de filho. Com isso, ele passa a ter lugar na família de Jesus, está unido à comunidade. Jesus chama de filho somente os seus discípulos, mas aqui ele chama o
a pessoa com mobilidade reduzida. Quando Jesus diz ao paralítico, os seus pecados te são perdoados, acontece a integração do impuro na sociedade. A mutilação do corpo era considerada marca de uma culpa e, por isso, impureza. Somente os sacerdotes podiam possibilitar o perdão dos pecados, mediante o complicado sistema do culto. Jesus, então, sendo Deus, rompe com esse sistema e estabelece mais um conflito. Jesus era de conflito. Contrário ao paralítico que se levanta, toma sua cama e anda, escribas e fariseus permaneciam sentados, paralisados nas suas crenças e crendo que tinham com isso autoridade, porque o estar sentado era sinal de autoridade. Na verdade, é eles que são os verdadeiros paralíticos. A reação deles é de dizer que Jesus blasfema, porque quem poderia perdoar pecado seria somente Deus. O olhar de Jesus é para os quatro e não para o paralítico. E foi pela fé deles que Jesus olhou para o paralítico que nada pediu. Para nós, resta alguns questionamentos. Como está a minha fé? Como está a sua fé? Somos capazes de carregar no colo os que necessitam de nossa ajuda? Ou estamos como os mestres da lei, sentados e apegados à lei? O brilho do olhar de Jesus transformou interiormente o paralítico, o que fez com que ele fosse capaz de se levantar e caminhar com as próprias pernas em direção à comunidade que o acolheu. Acolher na fé, praticar a fé, acreditar sempre, perdoar sempre, são os caminhos apontados por Jesus no confronto com as autoridades religiosas do judaísmo. Ainda que em certos momentos precisemos romper os tetos que paralisam a vida. Diante da temática do conflito estabelecido por Jesus, outra reflexão se impõe. A sociedade brasileira está vivendo momentos de acirramento de posições antagônicas nas esferas política e religiosa. Os últimos 4 anos foram marcados pelo despertar da violência que mora dentro de cada um de nós, a partir de um falso discurso em defesa da família, da religião e da pátria, e uns a diziam contra um comunismo. A arma desenhada no punho da mão esteve na base da bestialidade, que cheira terrorismo, ao depredar os bens públicos em Brasília, afrontando a democracia brasileira. Nada justifica essa atitude. A democracia brasileira, construída a duras pernas sob o regime ditatorial que matou, aprisionou, mutilou e paralisou a vida de filhos e filhas de nossa amada pátria Brasil. Nada justifica esse vandalismo. Essas atitudes não condizem com a fé ensinada por Jesus. Ele afrontou os poderes, mas sem o uso da violência, sem o uso do vandalismo. Terrorismos, vandalismos não combinam com o ser cristão. Respeitar as diferenças e as decisões democráticas é que nos une na luta por um mundo justo que inclui todos. Mudemos o rumo de nossa história na paz e no bem, sem discursos extremistas e violentos, e sem a ação que vem daí. Isso não pode continuar. Nosso Brasil é um país ordeiro, construído na base de uma democracia sólida, e é ela que nós devemos fortalecer nesse momento. Não importa em quem você votou ou escolheu nas últimas eleições. O importante é a paz, é a harmonia, é a justiça social para todos nós. Um abraço, fiquem com Deus. E compartilhem, se julgar oportuno.